Pobreza e desigualdade, gente, esse é um assunto que sempre causa discussão na internet por uma falta de compreensão do que são os conceitos e dos impactos que geram na economia. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem gente que defende a desigualdade com base na ideia rasa, eu vou dizer que é rasa, de que pessoas têm graus diferentes de inteligência e de esforço. E quando você fala isso, realmente parece que faz sentido, parece que é inteligente, né? Você olha pra sua volta, você vê um sujeito mais preguiçoso, outro que é meio malandro, e na sua cabeça você entende que a desigualdade nada mais é do que uma resposta justa a essa diferença de comportamento. Mas não funciona assim na vida real. Mas aqui no Financeiro, a gente quer te fazer pensar sobre essas ideias cristalizadas e, por favor, formar uma opinião crítica que vai muito mais fundo do que aquela primeira camada. Ainda mais quando a gente sabe que o Brasil retrocedeu no combate à desigualdade nos últimos anos. Recentemente, quem tá falando é um banco suíço, Credit Suisse, publicou seu relatório anual sobre riqueza global com dados do impacto da crise do coronavírus nos países. Eles fazem uma comparação ali da distância entre o que o 1% mais rico de um país possui e a média da população. Vamos lá, o nosso 1% mais rico é o segundo mais distante, eu ia falar primeiro, mas é o segundo mais distante da média da nação na lista do Credit Suisse. Do Brasil, a gente tá falando. Exato, 1% mais rico do brasileiro é dono de metade da riqueza total do Brasil. E cresceu quase 3% de 2019 para 2020. E a principal razão para a desigualdade ter aumentado no Brasil e no mundo é por conta da redução da taxa de juros de diversos países para conter a crise do coronavírus. A gente já falou como funciona, né? Em momentos de crise, o Banco Central de cada país busca minimizar os impactos econômicos que uma crise gera, fazendo uso das ferramentas de política monetária. A gente está falando isso aqui várias vezes para você entender. Por exemplo, na crise, a incerteza aumenta muito, fazendo com que as pessoas fiquem com medo de investir em novos empreendimentos, de gastar o dinheiro com carro, com casa, né, com tudo mais. Então a tendência é que as pessoas deixem o dinheiro guardadinho, seguro, nos investimentos mais seguros, né? Só que quando as pessoas deixam de gastar, isso gera um efeito negativo na economia, de forma que as empresas começam a ter queda na receita, demitem funcionários, diminui a renda da população, e esse efeito vai acontecendo em cadeia. Sim. É um ciclo vicioso. Aí, o Banco Central reduz a taxa de juros para que as pessoas não deixem o dinheiro delas guardado. E é uma forma de incentivar os outros usos pro dinheiro. Exato. Mas quando o Banco Central faz isso, acontece então uma migração do dinheiro que estava ali em renda fixa, mais seguro, para a renda variável. Porque, claro, com a taxa de juros muito baixa, as pessoas ficam mais dispostas a aceitar riscos maiores para ter um pouco mais de rendimento. Lembrando que as taxas de juros chegaram aí globalmente a praticamente zero ou negativo em alguns países. Então esse movimento de migração para a renda variável faz o preço dos ativos subir, né, valorização da bolsa, porque a demanda por esses ativos sobe. E aí que tá o pulo do gato. Quem é rico, milionário, bilionário, já tinha grande parte do patrimônio em renda variável muito antes da pandemia. Sim. De forma, gente, que o crescimento das bolsas no mundo com a queda da taxa de juros beneficiou essas pessoas de forma incrível, tornando elas ainda mais ricas. É, o rico mais rico, o pobre mais pobre. Como diria o bom, xibom, xibom, bombom, né? De cima sobe, de baixo desce. Mas enquanto o mercado financeiro estava aquecido, com várias pessoas buscando mais retorno, o mercado real estava passando por um momento muito difícil, em que era preciso se reinventar para continuar trabalhando, né? Isolamento, lockdown, fez com que empresas que não estavam inseridas no ambiente digital sofressem muito. Um exemplo, a gente já até fez vídeo sobre eles, é a Van. O foco dela é trazer uma experiência de uma loja de departamento nas cidades pequenas, né? Vira o shopping na cidade. Eles se vendem quase como um ponto de passeio. E quando veio a pandemia e ela não tinha um site bem estruturado, não tinha venda pela internet estabelecida, o faturamento despencou. Chegou a atrapalhar o IPO ano passado. E aí, você que não é bobo nem nada, já começa a ligar essa informação com as imagens do dono da Van, minimizando a pandemia, promovendo a aglomeração, tira suas próprias conclusões, tá? Por favor. Mas ele é só um exemplo. Boa parte dos negócios foi pega de surpresa mesmo e sentiu o impacto. Muitos até aguentariam alguns meses se tivesse ali havido um controle rápido da pandemia, né? Mas mais de um ano de insegurança e 500 mil mortes, todo mundo sente. Demais. E, gente, ainda é muito difícil medir o impacto que a crise do coronavírus causou e tem ainda causado. Mas a gente consegue ver indícios já de um cenário difícil, no qual muitas famílias tiveram
perda real de renda. Em contraste, o mundo ganhou mais 5 milhões de pessoas para a lista dos milionários, aumentando a desigualdade em diversos países, não só no Brasil. Mas afinal, qual que é o impacto da desigualdade no crescimento econômico? Você vai me perguntar, porque tem muita gente que fala, sobe o mar, todos os barcos vão junto, né? Tanto do barquinho pequeno quanto o iate, né? Tem esse papo aí. É isso mesmo? Vamos lá. A desigualdade em si, ela acaba sendo normal, não tem jeito. Tem diferença salarial de acordo com a profissão, o nível de estudo, etc. Tudo isso é normal, é do jogo. O problema é o excesso de desigualdade. Quando a renda do pobre é muito inferior à renda do rico. Na ordem das vezes de 30, 50 vezes. A gente não tá falando de um cara que ganha 2 mil e outro 3 mil, gente. A gente tá falando de centenas de vezes, entendeu? Durante o período do início dos anos 2000 até ali 2014, 2015, a desigualdade diminuiu por conta do mercado de trabalho ter sido muito fomentado, aumentando a quantidade de pessoas na classe média. Foi aquela grande migração de pessoas da classe pobre para a classe média, né? Teve o boom das commodities e as contas do Brasil estavam relativamente em ordem e promoveram aí esse ambiente propício para o crescimento econômico e, consequentemente, houve redução da desigualdade. Em 2015, porém, por decisões econômicas desastrosas ou por não investir estrategicamente em setores-chave para o país, começou uma deterioração do mercado de trabalho que agravou a desigualdade e isso piorou muito com a pandemia. Essa relação ajuda a gente aí a conectar os pontos. Quando há crescimento econômico, há em conjunto crescimento no mercado de trabalho. Se há educação, pesquisa, formação de mão de obra mais especializada que vai ocupar vagas que são melhor remuneradas, você vê aí a soma dos fatores e isso reduz a desigualdade. Exato, e agora que você conseguiu entender a influência do mercado de trabalho na desigualdade, a gente consegue ligar as razões da economia do Brasil sofrer muito com isso. Gente, o Brasil é um país de consumo de massas. Consumo de massa não é consumo de macarrão não, tá? É consumo de produtos que possuem uma alta demanda pela população em geral. Como, por exemplo, material de construção, alimentos, aí tem macarrão, eletrodomésticos, enfim, vários outros. É latente que grande parte da população poderia comer melhor se tivesse mais renda. Poderia construir sua casa própria, comprar eletrodomésticos. São produtos para os quais existe muita demanda, mas que por conta de uma renda baixa da população acabam não sendo comprados tão em massa. E isso acaba afetando diretamente o crescimento econômico, porque não há um desenvolvimento do consumo e um dos componentes do cálculo do PIB é o consumo, a renda e a produção. Consegue entender agora um pouco do impacto que a desigualdade gera no crescimento econômico? E não é só isso, gente. A gente sempre tem que pensar que não existe ficar parado economicamente. A gente brinca que às vezes é como você tá numa esteira dessas esteiras de aeroporto, né? Ou você tá caminhando pra frente, ou você vai ser levado pra trás. E assim, não é você, é a sociedade inteira. Quanto mais famílias empobrecem, menos oportunidade pros seus componentes da família. É mais difícil quebrar esse teto da pobreza. Porque pra sobreviver, por exemplo, as pessoas às vezes não podem se dedicar ao estudo. Mais pobre, mais evasão escolar. Agora, isso é bom pro rico? É isso que a gente precisa entender. Tem rico que acha que sim, que isso é bom, porque vai poder gastar menos dinheiro para explorar a força de trabalho dessas pessoas. Isso é um raciocínio que as pessoas fazem. Essas pessoas, porém, não estão pensando que não existe ficar parado na economia. Quanto mais as pessoas empobrecem, menos se capacitam. Menos mão de obra capacitada, menos consumo. Outro aspecto, aumenta o desespero das pessoas, aumenta a marginalização, aumenta a violência. Você que tem uma visão mais à esquerda, ou mais centro-esquerda, mais centro, né? Você vai perceber que isso não é correto. Você que tem uma visão mais à direita, você precisa pensar com a calculadora também. Com o bolso. Você ganha ou perde nesse cenário? Pensa com a calculadora. Exatamente, gente. A gente mora aqui no Canadá e aqui existe um esforço, uma diretriz, não claro que seja perfeita, mas uma diretriz de combate à desigualdade. Um mecanismo de distribuição de renda. Durante a pandemia, aumentaram os impostos dos mais ricos para conseguir garantir renda para os mais vulneráveis. Por quê? Porque o Canadá é mais bonzinho? Não, porque existe essa percepção pela maior parte da sociedade de que se você ser rico num país de miseráveis, não é legal. Não é seguro e não é uma situação sustentável. E é por isso que a educação é importante, por isso que programas sociais são importantes. Se você não entende isso por uma ética de desejar que o semelhante viva tão bem quanto você, pensa pelo pragmatismo de que qualidades que você vê em países desenvolvidos como segurança, a economia liberal aquecida, só existem porque a desigualdade não é tão exacerbada quanto é no Brasil. Começa a pensar nisso e a cobrar políticas públicas nesse sentido de quem se candidata e pede seu voto. Até porque é muito provável que você que é classe média, até classe média alta,
É muito provável que você esteja mais próximo, gente, da renda da base da pirâmide do que daquele 1% do topo. E nessa esteira da economia, a tendência, mais gente ser arrastada pra trás do que ir pra frente. Sejamos bem realistas. Esse é um ponto incrível, inclusive, que eu tenho uma foto que eu ando com ela no meu celular, que é a pirâmide de renda no Brasil, que as pessoas não têm noção de onde você se posiciona na pirâmide de renda. Então, Pimenta, coloca aí a pirâmide de renda no Brasil, eu vou mandar a imagem aqui pra vocês, coloca aí a pirâmide de renda pra você e vê se você se identifica mais ou menos onde você tá. Se é perto do 1%, ou se é ali no meio do caminho, ou se é lá pra baixo. Se tiver perto do 1%, eu vou abrir aqui o negócio pra vocês financiarem esse canal. Por favor. Investimento na Shell, tá rolando de tudo aqui. Mas o que é o mais legal da gente lembrar também? Vamos pensar que se você não, é o que a Nilce falou, se você não se comove com a pessoa passando fome, etc e tal, pode ser até um problema à parte, mas a gente não vai discutir isso aqui. O que a gente tá colocando pensa que pode ser uma pessoa a menos querendo te assaltar na rua, porque você tá ajudando ela a ter um emprego. Outra coisa, o pessoal fala muito de concorrência, que a concorrência ajuda, etc. Isso vale pro mercado de trabalho. Pra você ter concorrência no mercado de trabalho, você precisa das pessoas qualificadas na escola pra concorrer pelos empregos. Senão não adianta, não vai ter nunca concorrência no mercado de trabalho e não vai ter nunca equalização de salários, enfim, melhores salários para as empresas. E assim, gente, a gente mora num país em que há desigualdade. Claro. É claro que há. Só que eu preciso que você entenda a ótica. Por exemplo, se você for num tribunal de justiça no Brasil, o salário da faxineira vai ser 100 vezes menor do que o salário do juiz. Se você for aqui no tribunal, vai ter uma diferença, mas ela não vai chegar a 10 vezes. Tem uma empresa americana, que é uma startup de uma fintech, que o CEO ele fez uma revolução nessa empresa recentemente, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre eles depois, que basicamente ele fez o seguinte, ele falou, olha, não faz sentido o CEO ganhar milhões de dólares e o funcionário que ganha menos aqui ter que basicamente viver do Bolsa Família americano lá, que é o Food Stamps. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar os salários do topo inteiro e todo mundo vai ganhar no mínimo 70 mil dólares, que ele fez a conta lá, era quanto que dava pra poder viver bem na cidade no mínimo, né, uns 70 mil dólares. Valor ano, né? Exatamente, um valor anual, um valor anual. E aí ele falou, todo mundo ganha no mínimo 70 e o máximo de diferença que vai ter entre quem ganha menos e quem ganha mais, eu acho que vai ser 10 vezes. Então ele poderia ganhar lá 700 mil, enfim. Que pra CEO de empresa grande americana é pouco, tá? Apesar de parecer, obviamente, muito dinheiro e é muito dinheiro. E aí, o que os investidores enfim, advisors e o board da empresa originalmente pensou? Vai quebrar, não vai dar certo, vai diminuir a produtividade, as pessoas vão ficar preguiçosas, etc. O cara tá aí dando palestra pra todo lado, a empresa explodiu, tá valendo bilhões de dólares, altíssima produtividade, e ele passou a perceber o quê? Que ao dar segurança financeira para as pessoas, várias pessoas que às vezes tinham que ter um bico, um segundo emprego, ou tinham que ali fazer alguma outra coisa na internet para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, dirigir um Uber, etc., largaram isso e passaram a se dedicar exclusivamente à sua família e ao emprego. Então a produtividade aumentou quando aumentou o salário e equalizou, que é o principal. Gente muito legal feliz, esse exemplo, gente. É muito legal. Gente feliz, gente bem alimentada, consome, vive melhor, implica menos com a vida dos outros. Todo mundo ganha. Uma sociedade em que todo mundo ganhe é uma sociedade melhor. A gente precisa acordar pra isso. Por favor. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros 2 aqui pra vocês assistirem. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre desigualdade e a gente volta a falar disso no futuro com certeza.